A gente volta direto para Brasília agora com o Bruno Pinheiro, porque, Bruno, a oposição está dizendo que toda essa operação pode prejudicar ainda mais a questão do tarifaço das medidas impostas pelo governo americano, né? Isso foi o que eu mais ouvi hoje nas primeiras horas, e o que foi interessante que essa operação iniciou logo cedo. Então, quando a operação começou, eu já fiz contatos com alguns parlamentares e nem tinham acordado ainda. Eles foram acordados com essa informação de que os agentes da Polícia Federal estavam na residência de Jair Bolsonaro. E ainda sobre essa operação, os agentes, os investigadores tiveram muita cautela. Somente uma viatura adesivada com um slogan, com o símbolo da Polícia Federal. Tiveram uma grande cautela para evitar uma exposição, um espetáculo, como é chamado, para não ficar também um tipo de vitimismo de Jair Bolsonaro, que ele foi, inclusive, para o local onde foi instalado a tornozeleira no seu veículo. Ele não foi levado pela viatura da Polícia Federal. Então, isso foi visto como um certo tipo de receio, uma cautela para evitar essa exposição da imagem do ex-presidente e também na consequência de um vitimismo. Rodolfo Nogueira, que ontem chegou a conversar com a Jovem Pan, me disse o seguinte, que essa afronta pode aumentar a taxação ainda mais dos Estados Unidos, algo que já está em 50%, há um entendimento que há um risco de aumentar ainda mais. E aí eles chegam a falar o seguinte, sobre uma autoriedade do Supremo Tribunal Federal, dizendo que não tem como aceitar essa medida, que é necessário o Congresso se reanimar, ou seja, voltar à sua autonomia. E aí que eles começam a chamar a atenção de Hugo Mota e de Alcolumbre para colocar em votação uma matéria que acaba encerrando com as decisões monocráticas, que é uma decisão de um só ministro. Ou seja, seria necessário ser antes referendado e aí sim autorizar esta operação da Polícia Federal e não ao inverso, como está acontecendo hoje. Veio uma decisão do ministro, a operação aconteceu e somente agora está sendo analisado no plenário virtual. Márcia. Na hora de blindar seu carro, confie na tradição de quem já está há mais de 25 anos protegendo você e sua família. A Totality utiliza a mais alta tecnologia em blindagens e o que há de mais moderno no mundo. Vidros com garantia de 10 anos contra delaminações. Ligue para 3702-1133 e acesse totality.com.br e @totality.blindados nas redes sociais. Desacelere, seu bem maior é a vida. Obrigada, Bruno. Inclusive, eu vou chamar novamente para a conversa os nossos comentaristas, a Ana Beatriz Rich e o Acácio Miranda. Começando agora pelo Acácio. Você acredita, pela sua análise, Acácio, que então essa situação pode prejudicar a diplomacia entre Brasil e Estados Unidos? Porque Trump não é muito moderado, né? Ele pode sim vir com mais tarifas a partir de agora para ser uma reação a favor de Bolsonaro? Trump não é moderado, Márcia, mas ele tem uma leitura dos fatos, ele não é bobo. Ele sabe que a questão do Bolsonaro internamente causa uma ruptura, ele sabe também isso, todos nós sabemos que o presidente Lula ideologicamente diverge dele, e ele sabe também que ele e Lula até aqui não tiveram um bom relacionamento. Diferentemente de outros líderes mundiais que foram bater as portas da Casa Branca, isso não aconteceu em relação ao governo brasileiro. Mas é importante nós frisarmos que a questão do Bolsonaro é uma das razões que levaram ao tarifaço. Há também a questão dos BRICS, que talvez seja mais importante, e há também aspectos econômicos, aspectos comerciais. Se nós olharmos internamente para a situação dos Estados Unidos, os Estados Unidos nas últimas décadas perdeu parte da sua indústria. E os Estados Unidos dependem no dia a dia, para o seu consumo, de diversas commodities que saem do Brasil, como é o caso do café e do suco de laranja. Se há uma diminuição desses valores, é óbvio que Donald Trump ganha pontos internamente. Agora, caso seja efetivado o tarifaço e o preço do café e do suco de laranja aumente também para os norte-americanos, isso prejudicaria politicamente Donald Trump. Então eu não acho que ele vai esticar mais esta corda. Ele tem vontade que o governo brasileiro o atenda, e se atender também o pleito do ex-presidente Jair Bolsonaro, melhor.
mas a questão econômica, como quase em tudo nas relações internacionais, será predominante. E já estendendo também o comentário à Ana Beatriz Rich, a gente vê que por trás do tarifaço do Trump, como o Acácio já chegou a comentar, existem medidas econômicas, mas também podem acontecer consequências na economia americana, como o aumento da inflação, inclusive, e ele estaria sendo pressionado também por Big Techs, justamente para fazer essas críticas ao PIX e também a 25 de março. Como é que você analisa a economia americana a partir de agora, então, com esses novas tarifas impostas não só ao Brasil, Ana, mas a vários outros países? Márcia, o que a gente vê, na verdade, são tentativas de demonstração de força que talvez não exista dentro dos Estados Unidos nesse momento. Porque uma coisa é a gente pensar em uma reindustrialização, em um aumento da produção industrial americana, mas isso não vai acontecer de um dia para o outro, da mesma forma que essas tarifas estão sendo impostas. Estamos, obviamente, discutindo a questão do Brasil mais a fundo, mas vale lembrar, como o Acácio bem colocou, que essas tarifas estão sendo impostas a diversos países, não só ao Brasil. O que significa dizer que muitos produtos que são consumidos pelos americanos provavelmente sofrerão um aumento significativo de preço. Diante de todo esse cenário, vai ser necessário ao presidente Trump que dê um passo para trás para fazer uma análise econômica, pensando no bem da sua população, antes de continuar distribuindo tarifa para todos e, como também colocou o Acácio, sob uma justificativa que não é a principal que o leva a aplicá-las. Obrigada, Ana e Acácio, pelas análises. A gente volta com vocês já, mas o Bruno está me chamando de Brasília. Bruno, em relação ao governo federal, já existe alguma movimentação? O que os analistas aí políticos têm dito sobre a posição do governo a partir de agora? Eles continuam batendo nessa tecla na comunicação da soberania nacional, do apoio ao PIX. A gente vê aí as páginas de rede social do governo e também do Alckmin. Eles vão continuar nessa narrativa ou pretendem mudar a partir de agora? A gente vai, inclusive, ouvir logo mais o deputado Rogério Correia, que é da base do governo e que também tem fortalecido essa campanha nas redes sociais. Na última semana, aliás, essa semana foi colocado em votação, foi aprovado, inclusive, o relatório de Arthur Lira sobre a isenção do imposto de renda. Então, a ideia do governo é justamente essa. Enquanto o filho de Jair Bolsonaro, o deputado licenciado, continua nos Estados Unidos tentando convencer as autoridades para aplicar novas taxas de 50% ou de mais, de acordo com os aliados do governo, o governo está no Congresso na tentativa de isentar essas pessoas dos impostos. O governo vai na contramão, o governo deu o veto total sobre aumentar os parlamentares. Então, a ideia é essa. Enquanto a oposição está querendo que os Estados Unidos aumente uma taxação, nós estamos ajudando a sociedade, ou seja, tirando esses impostos. Hoje, um pouco mais cedo, nas redes sociais, durante essa operação da Polícia Federal, o senador Flávio Bolsonaro, que está em viagem, filho de Jair Bolsonaro, usou as redes sociais dizendo, então, que seria melhor que retirasse esse 50% de taxação e que isso fosse aplicado somente sobre essas autoridades ou sobre essas pessoas que estão violando a liberdade ou usando o cargo público para violar os direitos humanos e implodir a democracia. E aí, na sequência, ele acabou retirando isso das redes sociais. E hoje, durante uma entrevista de Jair Bolsonaro, ele disse só concordar com a segunda fala de Flávio, que é que uma autoridade estaria usando de arbitrariedade, enfim, e já dando um sinal que não concorda com essa fala, então, sobre os 50%.